Bom, acho que um bom caminho assim para começar a entender o início, né, da formação da civilização atual do Irã é você voltar lá para 3400 antes de Cristo, quando você tem a consolidação da cultura cura Aráxes, que se estabeleceu ali na região da Transcaucásia, ali, né, entre o Cáucaso e a Anatólia, incluindo a porção noroeste do Irã. Uhum. Daí você tem o crescimento da urbanização, a organização das cidades-estado, a invenção da escrita, né, que eles chamam de período Uruk. Posteriormente, você vai ter a solidificação dessas cidades-estado em impérios. E aí é dentro desse contexto que você tem a ascensão aí do Império Neo-Assírio, que por volta de 1911 a.C. até 609 a.C. Começa a fazer incursões, né, pelo Planalto iraniano, incluindo a invasão das regiões das tribos Medos, né, que depois constituiriam o Império Medo, entre o 10º e o final do 7º século antes de Cristo. E aí essas cidades-estado, elas viram vassalas dos neo-assírios, e conforme, por conta de toda essa movimentação, conforme as tribos iam chegando nesse planalto, o Império Neo-Assírio começava a entrar numa certa decadência, porque enfrentava intensas guerras civis dentro do ambiente interno, né, do Império. E aí as tribos Medos e Citas, eles invadiram o Império Neo-Assírio, praticamente terminando aí o domínio neo-assírio na região, embora a invasão, os assírios conseguiram repelir nessa invasão dos medos e dos citas, mas o domínio assírio na região ali das tribos do Império Medo, ele terminou. E aí esse Império Medo ele se formaria como um reino independente, o que por si só já teria terminado, né, a própria influência dos assírios ali. E aí teve a cidade de Susa foi saqueada pelo rei Ashurbanipal. Ashurbanipal, esqueci o nome. O rei assírio Ashurbanipal saqueou a cidade de Susa. Os elamitas, que eram as civilizações dos reinos ali persas da região, foram forçados a sair e procurar refúgio na região de Elam, em Khuzestan, que é o atual Irã, né, que é uma região ali que tem uma população árabe, né, no caso. E aí você vai ter o Império Medo conquistando a cidade, ou a região de Sítia, terminando o domínio sítia do Império Medo. E aí com a queda total do Império Neo-Assírio, se dá com a invasão conjunta dos Medos e dos Babilônios. E isso pavimenta o caminho para que em 550 a.C., Ciro o Grande, conquistador persa, ele reuniu todas as outras tribos das regiões próximas e conquistou o Império Medo. E juntou a região dessas tribos com o Império Medo para formar o Império Aquemênida, que foi o primeiro grande império persa. E aí, depois de 547 AC, esse império ele vai conquistar o reino de Lídia, que hoje englobaria as atuais províncias de Uşak, Manisa e o interior de Izmir, que, no caso, agora é a Turquia. Também conquistaram o império e anexaram o Império Neobabilônico, que hoje que foi formado após a invasão conjunta medo-babilônica da Assíria, ficando na região atual de Al-Hilá, no Iraque. Conquistariam o Reino do Egito, a região noroeste do Vale do Indo, que hoje fica em boa parte do Paquistão, e os citas, que atualmente engloba parte do Irã, e Europa Oriental. Assim, tem Só uma pergunta? uma pergunta assim. Não, na verdade é só mesmo para conduzir aqui o seu raciocínio. Então hoje o Irã, né, é um país grande, mas é um país que não é muito grande, né? Não tem uma grande extensão territorial. Então quando você fala que
houve, né, invasões, anexações em território iraquiano, turco, também no Paquistão, dá para dar uma dimensão de como o Império no passado teve uma grandiosidade absurda, né? Sim, sim. Não, o Irã ele tem uma extensão territorial até considerável Sim. hoje em dia, mas já teve mais territórios, né? Conforme eu for desenvolvendo aqui na história, o pessoal vai entender. Mas territórios que eles conquistaram, eles acabaram perdendo, uns para os otomanos, outros para os russos, e aí foi, né, assim, se escalando porque mais perto do que a gente conhece hoje. E aí eles tomaram os citas, que tinham um poderoso império que tinha como centro no que é hoje a Crimeia. Eles passaram, no caso, a ter o domínio do Mar Negro. Essa Crimeia depois eles em outro momento, em outra área, eles vão perder o domínio dela. Obtiveram o controle de regiões gregas na Ásia Menor e no Chipre, que a gente deve, inclusive, tocar no assunto, né, no final da live, quando a gente for falar da Inglaterra. Conquistaram a Macedônia, a Trácia, que é uma região que engloba, que fica entre a atual Grécia, Bulgária e Turquia. Sim. Onde é a Ásia Menor? Onde fica? Ásia Menor? Sim. É ali onde... Agora de cabeça, peraí. Vou pesquisar aqui porque Você falou os Ásia Menor, países exatamente... eu realmente não consegui localizar onde fica. É porque agora fugiu da... Mas É a enquanto você... Anatólia. Estava na cabeça Entendi. aqui, mas eu fugi. É a Anatólia. Porque a Anatólia é uma península, entendeu? Aí eles chamavam de... De Ásia Menor. Antigamente, Aí eu tava com isso aqui na cabeça, mas eu acabei esquecendo. Não, faz parte. São muitos detalhes. Mas continuando aí, É, para não perder o raciocínio, você falou do que Chipre. é tanta coisa que certas paradas você acaba esquecendo, né? Difícil de... É inevitável. Bom, aí eles chegaram a conquistar as ilhas Cíclades, perdão, que ficava no mar Egeu, lá na Grécia. Aí você vai ter a Segunda Guerra Greco-Persa, entre 480 e 479 a.C. O Império Aquemênida perde o conflito, perde a Macedônia, a Trácia e a Iônia, que hoje é Izmir, Turquia. E essas regiões acabam ganhando a independência. Aí você tem a Guerra do Peloponeso, onde os Aquemênidas eles apoiam Esparta, né, apoiam a hegemonia Esparta sobre Atenas, é isso que acaba acontecendo depois da guerra, a dissolução da Liga de Delos. Esparta foi apoiada, né, pelos Aquemênidas, visto que o rei Dário II ele tinha receio da crescente influência de Atenas no Mar Egeu, onde ele tinha posses de territórios ali, e isso mudou na Guerra dos Coríntios, quando o Império Aquemênida passou a apoiar Atenas, porque você tinha ali um descontentamento com o imperialismo de Esparta. Então os Aquemênidas apoiaram as cidades-estados gregas contra os espartanos, né, movimentos que eram ligados à democracia ateniense. E aí, depois desse conflito, Iônia foi cedida para os Aquemênidas e logo depois o Egito foi conquistado pela segunda vez, também pelo Império Aquemênida, expandindo aí o território. Você queria fazer uma pergunta? Você Não, levantou a mão aí? não, Não, que eu não, vi você não. levantando a mão. Aí o exército de Alexandre o Grande da Macedônia invadiu o Império Aquemênida, e esse Império Aquemênida acaba sendo conquistado pelos macedônios na Batalha de Issus. Depois disso, você tem uma certa inclusão do helenismo, né, dessa cultura trazida pelo Alexandre o Grande. Aí você tem o surgimento do Império Parta ou Arsácida, que atualmente englobaria boa parte do Eufrates, o centro-oriente turco e o Paquistão ocidental. E aí o Alexandre Grande morre, a região passa por uma partição, os partas iranianos ficaram sob o controle do Império Seljúcida, que foi o estado imposto pelos helênicos,
E logo depois os partos expulsam os seljúcidas, não, perdão, seleucidas. Seljúcidas é depois. E aí os partos expulsam os seleucidas da região da Pérsia, e na guerra entre os dois, entre 238 e 129 a.C., você tem justamente nesse contexto a ascensão do Império Parto. E aí você tem o segundo império, né, que surge, que é o Império Parto, que anexa em 150 a.C. A porção ocidental da Báctria, que hoje engloba regiões do Turcomenistão, Afeganistão, Uzbequistão, Tajiquistão e um pouco do Paquistão, do reino greco-bátrio, que era um reino que existia lá na época. Na Batalha de Ecbatana, em 129 a.C., eles terminaram a influência seleucida na região iraniana, perderam uma guerra para o reino da Armênia, travaram e venceram a Batalha de Carras, a atual Harran, na Turquia, que inclusive, não sei se você já jogou, ou alguém que está assistindo a live jogou, é a cidade que aquele jogo Dying Light 1 usa para ser o palco, né, dos eventos do... Sim, sim, sim. E aí, com a República Romana, né, essa batalha de Carra foi travada com a República Romana, quando os romanos invadiram a área. Teve vários outros conflitos com os romanos, enfim. E aí você teve o colapso do Império Parta, que tem várias versões, né, que são dadas para isso, para esse evento, mas a mais sólida é que o rei Vologases V tentou reconquistar a Mesopotâmia dos romanos, enquanto eles estavam tendo uma guerra civil em 193 d.C. Porém, o general Séptimo Severus, que liderava o Império Romano, atacou parte, capturando Ctesifon, que era a capital, né, do Império, trazendo grandes espólios de guerra para Roma, como ouro e prata, que foram suficientes para adiar uma crise na Europa por 3 a 4 anos, mas que trouxeram grandes consequências para o Império, que agora estava empobrecido e desmoralizado. Os reis persas, que eram vassalos do Império, se recusavam a ter que conceder para a nobreza mediante esse cenário de empobrecimento. E um desses reis vassalos, Ardashir, se revolta, né? Em 2 anos toma a capital, dando fim no Império Parta e incluindo a era do próximo Império Persa, que é o Império Sassânida. E aí, que é uma história que a história é dividida em vários impérios, né? Até chegar ao Aí você tem o Império Sassânida, que teve um período de muitas guerras com os romanos. Sim. Em que época? Agora nós estamos em 260. Anos 260, mais ou menos. Que essa batalha de Carras foi travada em 193 depois de Cristo. Agora nós estamos mais ou menos em 260. Olha só esse comentário aqui do João. Ele comenta o seguinte: quando você falou de Alexandre o Grande, aliás, logo depois de falar sobre Alexandre o Grande, ele comentou: Alexandre o Grande conquistou bastantes partes desses lugares que vocês estão falando também. Então, de alguma forma, ele dialoga, né, com o que você estava falando anteriormente. Mas prossiga. Porque teve esse intercâmbio, né? Teve esse intercâmbio, né, de influência cultural, né, dele dessa região. Sim. Bom, e aí essa era sassânida foi uma era de muitos conflitos contra os romanos. Numa delas, no ano de 260, na Batalha de Edessa, o imperador romano Valeriano foi capturado. Aí, em 363, o imperador romano Juliano fez uma expedição ao Império Sassânida, que acabou fracassando. O imperador Juliano foi morto. Os sassânidas anexaram a Armênia Arsácida, uma região da Armênia lá na época, outras 5 do Império Romano, capturaram 15 grandes fortalezas romanas, enfim. Travaram uma série de conflitos com os bizantinos de 502 a 628, onde os sassânidas chegaram a capturar Teodosiópolis, que é a atual Erzurum, Turquia, e Martirópolis, que é a atual Silvan, também na Turquia. Entre
572 e 591, os sassânidas perdem e são forçados a dar a Armênia sassânida e a porção ocidental do reino georgiano de Kartli para os bizantinos. Apesar dos sassânidas eles terem ganho mais batalhas, a guerra com os bizantinos termina com aquela condição de status quo antebellum, que é quando termina como estava antes da guerra. Sim. É uma provocação baseada no cenário que nós temos hoje. Por exemplo, você olha para o território russo, que é a maior extensão territorial do mundo, em termos de país. Aquele território antes era o Império, e era muito maior quando existia a União Soviética, por exemplo. Mas hoje é um território que é fruto de muitos séculos, de muitas décadas, enfim, de acontecimentos, mas o território russo ele existe até hoje num tamanho bem proporcional. O Irã, por pouco não, mas o Irã chegou a prospectar esse tipo de território, quando na área sul da Ásia e na área sul da Europa, pegando um pouco do norte da África, né, se for observar bem, poderíamos ter um território muito grande que hoje seria Irã, um grande Irã. Por que a Rússia conseguiu manter e o Irã não? Olha, porque assim, foram eventos diferentes, né? Por exemplo, a União Soviética, quando você tem, porque assim, o Irã, ele tinha mais regiões em territórios que não era, digamos, o atual Irã, do que a Rússia tinha, onde não era a Rússia, entendeu? Então, por exemplo, a Anatólia hoje não é Irã, e o Irã tinha posse ali, Mar Egeu. Então, eu acho que isso facilitou pelo fato do Irã não ter conseguido manter, depois de um tempo também, os russos passaram a ter muito mais influência do que os persas na era moderna, né? Mais poderio, principalmente quando você leva em conta o ano ali de 1810, 1820, 30, 40, blá, blá, blá. E aí você tem a União Soviética. Acho que foram eventos diferentes. Acho que foram eventos diferentes, até porque regionalmente falando, a Pérsia passou a ter muito mais conflitos regionais, eu acho, do que a Rússia, proporcionalmente falando. Mas, diante disso, dá para concluir que o fato de ter da região desse império, né, que hoje é Irã, é pelo fato da Rússia ter obtido mais êxito no controle do território, dos povos. No caso, dá para afirmar que o que hoje entendemos como Irã houve um fracasso nessa questão dessa gestão de territórios, ou é porque só foi algo mesmo momentâneo e culturas muito diferentes, aí não dá para colocar num único espaço? Queria que você falasse mais um pouco sobre isso, assim. Não, assim, eu acho que o ambiente da região da Pérsia você tinha mais conflitos ali, era um ambiente um pouco mais turbulento do que, por exemplo, a Rússia, que basicamente você pega, por exemplo, ali a Ucrânia, historicamente, por boa parte do período da história, boa parte da Ucrânia era a Rússia, né? Então, o Império Russo ele encontrou menos obstáculos ali regionalmente falando do que a Pérsia encontrou, entendeu? Eu acho que isso fez diferença na manutenção ali daqueles territórios todos. E o João completa, o mesmo que fez a outra pergunta, ele completa falando de novo, assim, a Rússia perdeu muitos territórios na Primeira Guerra também, Finlândia, Polônia, Manchúria. A questão é que eles são tão grandes que, mesmo perdendo fronteiras, continuam grandes. Tem isso Ele, também. ele comenta isso. Mas, voltando para o seu É um raciocínio, território que eu considero mais difícil. É um território também que eu considero mais difícil de ser tomado, né? Também tem isso em conta. a Alemanha que o diga, né? É.
Mas a Mas Alemanha, porque assim, todo mundo acha que a Alemanha perdeu por causa do inverno, mas não é bem assim, não. Porque também é, isso é meio que tirar o mérito do Exército Vermelho, né? Achar que a Alemanha perdeu por causa do frio, né? mas bora deixar esse papo aí para o grupo sobre a Alemanha. Volta lá. Outra live. Mas aí, voltando para você concluir o seu raciocínio da história do Irã. Bom, aí eu parei de poupar. Essas tá dando um barulho aí. Deu um barulho aí grande. Foi? Então deu um barulho bem, bem alto aí. Acho que foi porque eu tô Então, aqui no microfone. tá. Essas guerras com os bizantinos terminaram em status quo ante bellum, que é quando você termina com a condição de antes da guerra. Essas guerras desgastaram bastante o Império Sassânida e, junto com o conflito social interno, pavimentou o caminho para as invasões árabes e muçulmanas, né? E mesmo que os sassânidas tenham então repelido algumas invasões de tribos e canatos turcos, os sassânidas foram derrotados pelo califado Rashidun entre 633 e 644, e aí isso culminou na queda do Império Sassânida e na conquista muçulmana da Pérsia. Aí você teve, essa região foi governada, né, administrada por vários califados. Primeiro o califado Rashidun, que depois foi sucedido pelos Omíadas, que por si só deu lugar ao califado Abássida, que inclusive a gente até falou um pouco sobre ele na primeira live ali no Catar e No tal. Catar foi. E aí você foi tendo uma islamização gradual sendo imposta, que teria como principal alvo, bom, eu não sei bem qual a visão sobre alguns intelectuais islâmicos sobre isso, mas dizem que o principal alvo foi a maioria zoroastriana da região, e isso, com a crescente cosmopolitização da região, conforme a região foi se desenvolvendo, o crescimento da influência e burocracia dos persas e dos turcos frente a esse domínio aí dos califados, né, no caso sobre os árabes, fizeram com que os abássidas perdessem poder e dinheiro, bem como uma realidade social em que as lealdades se tornaram incertas e uma hierarquia de funcionários começou a emergir. E aí você teve as dinastias Safávida, Gasnévida, Samânida, Taínida e Buída, que surgiram no que restou desse califado abássida. E aí as tribos turcas Seljuk derrotaram a dinastia Gasnévida e fundaram o Império Turco-Persa Seljúcida por volta de 1040, por volta de 1040, após a Batalha de Dandankan. Depois conquistaram a maior parte da Anatólia, que estava controlada pelos bizantinos, perderam a Nicéia e Jerusalém para os cruzados, né, durante a Primeira Cruzada, entre 1095 e 1099. E aí esse Império Seljúcida cai após a derrota no segundo cerco de Bagdá e as eclosões de revoltas e invasões de tribos e grupos turcos e persas, perdendo todas essas províncias orientais que tinha conquistado antes. A região, ela então passaria para as mãos da dinastia do Estado persianizado do Sultanato Gúrida, mesmo que fossem repelidos na Batalha de Tara em 1191, na Batalha de Chandavar em 1193, conquistaram uma boa parte da Índia. E quando o sultão Al-Din Muhammad falece, os corásmios viram isso como uma oportunidade de aproveitar a confusão instaurada pela morte dele, a definição do que seria ali o comando para tomar o poder, e aí foi o início do Império Corásmo, liderado por uma dinastia muçulmana sunita, persa de origem turca. Sim. O João Lopes tem mais uma pergunta. Por conta dessa série de conflitos entre persas e árabes, existe uma rixa hoje em dia por conta disso? É a pergunta que ele fez para você.
Mas assim, dentro do Irã, você tem um movimento separatista na província de Khuzestan, movimento árabe, até hoje, inclusive. Bom, e rixas assim entre o Irã e outros países árabes, você tem uma rixa assim ideológica, você não tem um conflito militar aberto, mas você tem uma rixa ideológica, até uma guerra por procuração entre a Arábia Saudita e o Irã, que a gente pode falar depois sobre, conforme a gente for entrando nos outros tópicos do Irã, porque a gente vai ter que falar da questão do Iêmen, dos Houthis, e aí a intervenção saudita no Iêmen, que você tem um conflito ali, e o resto ali desse choque aí entre Arábia Saudita e Irã, porque a Arábia Saudita é de maioria sunita, Irã é de maioria xiita. Então, assim, o que dá para dizer que tem uma rixa hoje é com a Arábia Saudita, com Israel, mas Israel não é, digamos, de maioria árabe, né? Acho que é isso, assim, que dá para citar. Eu não compreendi muito bem a parte que você falou da Arábia Saudita. Existe uma questão entre os dois países, mas não chega a ser algo. Não tem batalhas. Porque assim, não tem guerra direta. É o que eles chamam de guerra por procuração. É quando você financia um grupo em outro país para, digamos assim, te dar um exemplo. Lá no Iêmen, você tem um grupo chamado Ansar Allah, que é um grupo de maioria xiita. A gente pode se aprofundar depois, melhor na live. E esse grupo é tido como financiado pelo Irã. Porque lá no Iêmen, a Arábia Saudita faz uma intervenção no país para derrotar Ansar Allah. Então isso seria uma guerra por procuração. Quando você não se enfrenta diretamente, você financia outros grupos para lutar por você, entende? Por isso que eu falei que não é um conflito direto, pelo menos ainda, né? Não sei se no futuro pode... Diante disso, eu te pergunto, a Arábia Saudita tem mais grupos financiados dentro do Irã ou o Irã tem mais grupos financiados dentro da Arábia Saudita? Não, dentro do Irã ela não tem nenhum. É na região em volta. Então é uma questão fronteiriça, né? Não, e no entorno ali, porque o Irã faz isso como uma forma de conter a influência americano-sionista, porque a Arábia Saudita é considerada uma aliada de Israel e dos Estados Unidos. E o Irã considera Israel uma entidade sionista e a influência americana na região como algo ruim. Então é uma guerra por procuração que tem a ver com interesses maiores, entendeu? Por isso que você tem esse cenário. Entendi. Só uma outra pergunta sobre essa questão. Se porventura a Arábia Saudita enfrentar Irã na Copa, porque há essa possibilidade, a gente não pode excluir. Você crê que a fé é difícil, mas não é impossível, né? Mas vamos lá, pensar num cenário que tem essa partida. Você crê que afeta de alguma maneira a realização do evento em si, ou você não coloca muita fé nisso? Eu não digo só os dois países, mas por exemplo, Irã, Estados Unidos. Você crê que essa partida afeta de alguma maneira a segurança, a realização do evento? Não acho que vai. Não acho que vai afetar, não. Entendi. Acho que é tranquilo. Então já tranquilizar quem vai. Mas o que poderia rolar ali é o torcedor dos dois países se comendo a porrada ali, no meio da arquibancada. Mas acho que isso também não vai acontecer, não. Mas guerra assim, não, acho que isso não. Entendi. Então, prosseguindo, você está ainda em mil alguma coisa. Então, agora eu vou entrar em 1218. Vamos lá, então. Aí, em 1218 até 1221, o Império Corásmio ele foi invadido pelo Império Mongol do Genghis Khan e foi anexado. Só que o Império Mongol se fragmenta e a dinastia Timuride vence as batalhas em Timur contra o Khanado da Horta Dourada, que foi o que restou
do Império Mongol e o Império Otomano. E aí começa a era do Império Timuride, na região da Pérsia, só que essa era durou pouco, porque entre 1405 e 1501 o Império Timuride entrou em guerra civil, por conta de conflitos internos, e a dinastia xiita safávida toma o poder na Pérsia e proclama o início do Império Safávida. Inclusive, é nessa época que você vai ter um aumento grande do xiismo ali dentro da Pérsia e tal, tal, tal. E aí você tem a era do Império Safávida, quando você tem uma série de conflitos com os otomanos, principalmente na planície de Chaldirã, onde os otomanos venceram e anexaram toda a Anatólia Oriental e o norte do Iraque, dos Safávidas. E aí começam nessas perdas mais significativas de territórios, que inclusive vão ali, digamos, fazendo com que, gradativamente, com o passar dos anos, seja mais próximo do que a gente conhece como o território atual do Irã. Isso foi nas guerras de 1532 e 1555. O Irã, Que aí os otomanos capturaram a Baixa Mesopotâmia e Bagdá. Pode falar. o Irã hoje reivindica algum território perdido? Pelo que eu sei, não. Não, Pelo que eu sei, não. O que você tem é movimentos separatistas dentro do Irã. O Zestão, aí tem uns movimentos turcos lá, dentro do Irã, mas assim, acho que proclamar território assim, tipo Malvinas, essas coisas assim, não. Pelo que eu sei de cabeça, não. O do Kurdistão até hoje é bem falado, né? O iraquiano é mais famoso, mas até hoje esse movimento, né, é muito falado aqui no Ocidente, né? Sim. Ali, principalmente na Turquia, ali tem bastante, bastante polêmico, né? Que os turcos não aceitam, que seja criado um território curdo ali, enfim. Tem uma série da Globo News, né, que é O Que Mundo é Esse? Eles visitam o Kurdistão, não sei se você chegou a ver, é de 2016, 17, são 5 episódios, é bem interessante, aí eles vão até o Kurdistão, mostram, conta um pouco, né, e foi bem surpreendente, né, uma TV brasileira falar sobre esse assunto. Mas você agora tá nos anos de 1500, 1555. que já é, no caso, entre aspas, né, a derrocada, né, que perdeu território, que começa a se Assim, configurar no... já conquistariam territórios, mas, digamos assim, quando começa a ter aquelas perdas mais significativas, esporádicas e tal. E aí, depois dessa captura de Bagdá, você tem a primeira partição do Cáucaso entre os persas e os otomanos. A Armênia e Geórgia ocidentais ficam em mãos otomanas, enquanto que a Armênia e Geórgia orientais, o Daguestão, que fica na atual Rússia, e a atual República do Azerbaijão, ficam em mãos persas. E entre 1578 e 1590, você vai ter um outro conflito onde os safávidas perdem novamente para os otomanos. Você tem a assinatura do Tratado de Constantinopla, dando fim na guerra e mantendo os ganhos territoriais turcos, incluindo as posses safávidas da região da Geórgia, ao sul do Cáucaso, Daguestão, a atual província de Erivan, na Armênia, Karabakh e Silvan, na Turquia. A província do Azerbaijão, incluindo Tabriz, que hoje é o atual Irã, e entre 1613 e 1618, os safávidas vencem os otomanos mais 2 vezes, onde conseguem retomar essas posses no Cáucaso, e todos os territórios perdidos por esse tratado aí de Constantinopla, até que entre 1623 e 1639, os safávidas voltaram a perder para os otomanos, e aí você tem a partição definitiva do Cáucaso, como era mais ou menos anteriormente, em 1532. Em 1622, os persas safávidas eles capturam Hormuz do Reino de Portugal, capturam Kandahar do Império Mogol, que é um estado que tinha lá na região do atual Afeganistão. E aí você tem a segunda fase da era safávida, que você tem alguns conflitos contra o Império Russo.
quando em 1722 e 1723 os russos capturam Baku, na atual Azerbaijão, Shirvan, que também fica no atual Azerbaijão, Gilan, Mazandaran e Astrabad, que é a atual Gorgan. Astrabad é a atual Gorgan, atual Irã. A dinastia Pashtun-Afeghan-Hotak invade o Império Safávida, consegue controlar a maior parte do Irã, só que entre 1726 e 1730 eles são expulsos da região e o domínio é encerrado. Bom, e aí, em 1730 e 1735, os safávidas recapturam o Cáucaso dos otomanos. E logo depois você tem a queda desse Império Safávida. Primeiro porque a Companhia Holandesa das Índias Orientais, posteriormente os britânicos, por possuírem ali a superioridade naval, usaram dela para poder ter o controle maioritário das rotas comerciais marítimas. Com isso, isso fez com que o Irã Safávida fosse cortado delas. E apesar de eles terem contornado o problema, e começa até a ter aumentado em vários índices, os holandeses e britânicos com isso acabaram sugando vários recursos deles. E o governo começou a decair e colapsar quando houve uma grande ameaça militar em parte das fronteiras por ameaça de invasões de outros grupos, outras tribos, enfim. E aí a dinastia Afsharid toma o poder. A dinastia Afsharid, ela é bem breve, ela não teve uma era muito longa. Tem algumas guerras com esse mesmo Império Mogol, a dinastia Hotak, o Império Otomano. Conquistou territórios ali na Ásia Central, Daguestão, que é a atual Rússia. Aí você tem uma guerra com a dinastia Qajar, que é quando o líder Mohammad Khan Qajar, da dinastia Qajar, toma o poder e se torna o Shah do Irã. E aí, entre 1755 e 1776, a dinastia Azand captura a Basra, atual Iraque, dos otomanos. Só que, logo em seguida, eles são... os territórios dessa dinastia são capturados pelos Qajars, por conta de um conflito ali interno ali na região da Pérsia que teve. E aí você tem o começo de uma nova era, que é a era do Irã Qajar. E aí, nessa era Qajar, você teve, primeiramente, você teve mais alguns conflitos, como a Batalha de Kritsnice, onde eles capturam a Geórgia e o Cáucaso. Mas o mais marcante, sem dúvida nenhuma, dessa era foi as várias perdas de vários conflitos, né, no caso, que estiveram com o Império Russo. Em 1796, o primeiro ali terminou inconclusivo. Entre 1804 e 1813, o Irã Qajar perde e cede a maior parte dos territórios do Cáucaso para a Rússia, incluindo o Daguestão, a Geórgia e o atual Azerbaijão. E o resto foi sendo cedido na guerra de 1826, entre 1826 e 1828. Aí você tem algumas guerras com a Companhia Britânica das Índias Orientais, em 1837 e 1838. Você queria fazer alguma pergunta? Não. Não. Aí o Irã Qajar invade o Emirado de Herat, só que falha, os persas acabam tendo que se retirar. Um novo cerco foi feito a Herat em 1856, esse foi bem sucedido e terminou na ocupação persa da região até a Guerra Anglo-Persa de 1857, quando eles foram obrigados a se retirar de Herat. E entre 1914 e 1918, na era Qajar, o Irã, que na época, aí eu estou falando da Primeira Guerra Mundial, o Irã Qajar ele era neutro, porém, pelo país ficar localizado numa região estratégica, acabou virando alvo ali dos otomanos e dos britânicos. Aí virou alvo da Entente e dos poderes centrais, principalmente os otomanos, que acabaram se chocando na região, inclusive milhões de civis persas teriam sido mortos pelos otomanos, muitos outros por uma fome que aconteceu em 1917, 19, que teria sido enormemente influenciada por ações britânicas e alguns historiadores dizem por ações russas. E aí essa falta da capacidade do governo do Irã Qajar em lidar, em manter
a soberania do país por meio desse conflito, vai fazer com que, seguidamente, após a Primeira Guerra Mundial, nós temos um golpe de Estado, em 1921, apoiado pelos britânicos, que leva o Shah Reza Pahlavi ao poder. Não é esse mais famoso, tá? Esse mais famoso é filho desse cara. E instaurando aí uma nova era, quando começa aí a era mais moderna, digamos assim, da história do Irã, com a proclamação em 1925 do Estado Imperial do Irã. E aí a gente pode dar um salto para a Segunda Guerra Mundial em 1941, que as forças anglo-soviéticas invadem o Estado Imperial do Irã, que na época era neutro, para garantir a segurança da linha de suprimentos dos aliados para a União Soviética, tomar o controle dos campos de petróleo do Irã, até porque também essa invasão foi feita para limitar a influência do Shah Reza Pahlavi, da influência alemã ao Shah Reza Pahlavi, porque ele era tido como amigável à Alemanha nazista, e impedir um avanço do eixo pela Turquia através do Irã. Então os aliados eles conseguem ocupar o país, esse Shah Reza Pahlavi foge em exílio e o filho Mohammad Reza Shah Pahlavi é colocado no poder. Em 1946 nós até tivemos uma crise no Irã, quando depois que teve a ocupação dos aliados do Irã, os soviéticos eles se recusavam a se retirar, e aí, quando houve uma pressão internacional para a saída da União Soviética, iranianos pró-soviéticos, treinados pela União Soviética, proclamaram uma república separatista de Mahabad, que fica no atual noroeste iraniano, e na região do Azerbaijão iraniano, que são regiões ali que tem muitos azeres étnicos, né? E lutaram contra as forças iranianas. O Irã conseguiu vencer o conflito, a república foi dissolvida. Nós tivemos aí um outro marco, um outro episódio marcante, quando em 1953 o Mossadegh, primeiro-ministro, foi deposto num golpe, depois que tentou nacionalizar as reservas, toda a exploração da Anglo-American, porque se alegava que a Anglo-American pagava um valor irrisório pela exploração dos recursos naturais do Irã. E esse golpe foi feito para fortalecer a monarquia do Shah, enfraquecer o Mossadegh, que foi deposto. E aí, após o golpe, você teve uma repressão violenta da oposição, por meio da polícia secreta Savak, que foi instalada após o golpe, né, no governo do Shah, que boa parte dos agentes dessa polícia secreta foram treinados pela CIA. O petróleo era controlado por empresas estrangeiras, né, americanas, britânicas e europeias. Nesse contexto, você teve um ayatollah xiita que começou a ganhar destaque em 63, que é o Khomeini. Ele é preso e depois ele fica em exílio por ter criticado as políticas do Shah. E em 79 e 83 você tem, eu acredito assim, que por esses motivos, mas vários historiadores ocidentais dizem que essa revolução não teve nenhum motivo econômico, militar, porque o Irã era próspero, mas outros já discordam, enfim. E aí nós tivemos a Revolução Islâmica do Irã, dando fim a esse Estado Imperial do Irã e iniciando a era da República Islâmica do Irã, como a gente conhece hoje. E aí essa fase aí de 83, enfim, no início dos anos 80 para cá, nós tivemos uma era de pouco movimento, exceto a guerra Irã-Iraque, que começou em 80, mas se intensificou pós a instalação da Revolução da República Islâmica do Irã. Ela durou até 88. O Iraque tentava impedir a exportação, segundo o que Saddam Hussein e os sunitas do Iraque diziam, era uma tentativa de impedir a exportação da Revolução Islâmica no Irã para os outros países, porque a maioria dessa revolução era xiita, e o Iraque, na época, era sunita, governado pelo partido Baath, né? E aí tinha um medo do Irã talvez explorar os conflitos internos dentro do Iraque, enfim. E o Iraque tentava superar o Irã como grande potência regional, né, grande centro de influência regional. O conflito terminou com ambos os lados declarando vitória, mas de maneira inconclusiva, porque
você não teve nenhum ganho territorial significativo ali entre as duas partes. Você teve uma adoção de uma resolução da ONU e um cessar-fogo sendo declarado, e o Iraque não conseguiu impulsionar o separatismo árabe dentro do Irã, e segundo que fontes assim mais ligadas a que são mais assim apologistas do Saddam, fontes ocidentais, enfim, dizem que o Irã também não conseguiu explorar esses conflitos internos dentro do, digamos assim, do Iraque, né? E é isso. Se a Mas gente pode resumir do Irã, Mas assim, olhando resumir, para os. Resumir. Não, que é bem longa na história. Se você olha para o trecho que falamos sobre o Equador, sobre Catar, até mesmo sobre a questão dos Países Baixos, a história do Irã tem muito mais nuances, é uma história muito mais muito mais rica. aparente, mais rica. É.